Seja muito É verdade. bem-vinda. Muito obrigada, Carla. É um prazer e uma honra estar aqui. Eu agradeço demais por esse convite. Eu sou muito fã do Carlota. Estou muito feliz e muito honrada de poder contribuir de alguma forma, não é, com o conhecimento que eu adquiri aí ao longo de alguns anos como investidora e hoje como consultora financeira, para que mais mulheres consigam se identificar e sair de situações como a da violência patrimonial. Então, obrigada. Aquela coisa, né? Ai, que feio falar de dinheiro, né? Muito. Falar de dinheiro é um Tabu. tabu que a gente vem tentando desconstituir. Falar de dinheiro sendo mulher para mulheres é um tabu maior ainda. Existe muito preconceito da sociedade. O mercado financeiro, historicamente, sempre foi feito e pensado por homens para homens. Então, nós mulheres que temos esse conhecimento e estamos tentando compartilhar, né, com outras mulheres para que elas consigam suas autonomias financeiras, enxergar situações fora da vulnerabilidade econômica. Você pode explicar pra gente, dentro de tudo que você conhece, de tudo que você sabe, o que que é a violência patrimonial? Quando a gente fala de violência patrimonial, eu não posso deixar de mencionar a Lei Maria da Penha, que é uma legislação do Brasil que prevê a violência patrimonial. Então, o artigo 7º dessa lei, ele fala que a violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A violência patrimonial, ela não está apenas relacionada a dinheiro, ela é muito relacionada a questões financeiras, mas não se restringe a isso. A violência patrimonial, como a própria Lei Maria da Penha prevê, ela está relacionada ao controle e à restrição a recursos financeiros, a dinheiro, mas também é quando o agressor impede a vítima de usar e dispor dos seus próprios bens, valores, direitos, recursos, impede o acesso aos seus documentos pessoais, impede o acesso aos seus bens, falsifica documentos em prejuízo daquela vítima, daquela mulher, falsifica assinaturas visando até algum benefício financeiro ou não, faz dívidas em nome de outra pessoa. São muitas as searas em que a gente começa a perceber a possibilidade de estar sofrendo violência patrimonial. A gente precisa abrir esse olhar para perceber que a violência patrimonial ela vai além do patrimônio financeiro, ela está atrelada a todo o patrimônio jurídico, digamos assim, os bens, os documentos, a própria integridade econômica daquela pessoa, tem muito mais a ver com o controle realmente, a colocar a vítima numa situação de subordinação. Ela tá... No momento em que você retira a autonomia da vítima, através de ações de controle como essa que você mencionou, e mantém essa posição de superioridade, você está colocando ela numa posição de violência patrimonial. Bom, ela é dependente financeira desse parceiro, ela precisa do dinheiro para ir a um café, encontrar, socializar, né? Um dos direitos sociais, inclusive, é essa questão da rede de apoio, ter o direito ao lazer. Se ela é dependente financeira de alguém, precisa desse dinheiro e o agressor impede esse acesso, ele está vilipendiando essa mulher. A gente pode dizer que existe uma interpretação de que dono do patrimônio é aquele que conseguiu o patrimônio. Como é que a gente vê isso? Porque se eu sou uma mulher e eu faço o trabalho em casa, eu educo as crianças, eu cuido da limpeza, eu não estou produzindo um bem de capital, eu não estou produzindo o meu salário. Quem é que é dono desse dinheiro? Porque a violência patrimonial acontece a partir do momento que essas situações vem à tona que você citou, mas se não é meu dinheiro, como é que eu posso então dizer assim? Então a pessoa olha para mim e fala assim: vai trabalhar, mas eu não posso. Como é que resolve isso, de fato? Isso é uma questão muito interessante para a gente começar a observar no momento em que se faz muito esse questionamento. Ah, mas eu não tenho renda. Então eu posso ser vítima de violência patrimonial? Sim, você pode estar sendo vítima de violência patrimonial. Porque no momento em que a mulher ela está ali, não é, naquela atividade não remunerada, dos cuidados, dos afazeres domésticos, dos cuidados da família, ela tem direito, sim, sobre os rendimentos do marido. E não é, como eu falei, não está apenas relacionada à renda. A violência patrimonial não afeta só quem produz renda diretamente, porque essa atividade não remunerada, ela é legítima para que você postule, não. Eu trabalho em casa, mas eu tenho direito a uma remuneração também. Né? Infelizmente, as leis ainda não estão atentas, ainda não supriram essa necessidade da sociedade atual, né? dessa economia do cuidado, mas a gente sabe que essas mulheres que não têm uma renda propriamente dita, elas fazem jus, sim, a uma receita, elas fazem jus a um valor para que elas possam suprir exatamente essas necessidades
que a própria Lei Maria da Penha prevê, né? São necessidades básicas, as necessidades de higiene pessoal, as necessidades de lazer, de contato social, de integração, de o que quer que seja. Uma mulher que não tem receita própria, ela pode estar sendo vítima, sim, porque na medida em que esse agressor ele controla ou limita o acesso dela a recursos financeiros, aos quais ela tem direito por esse casamento, por essa parceria, por essa união, então ele está, sim, agredindo-a patrimonialmente. E aí, a gente pode olhar, né, como outras leis também levam a mulher para esse lugar, né? Então, por exemplo, quando eles falam que a Alemanha é uma mãe, porque a Alemanha dá 14 meses de licença maternidade, quem é que usufrui disso? Como é que o mercado de trabalho entende esse afastamento da mulher? Né? Quem é que fica com os cuidados de casa? Como é que eu volto? Porque a renda vem na maioria das vezes, né, não só, mas ou por investimento, ou por uma herança, ou por um trabalho que eu vou e faço e recebo em troca um dinheiro. Agora, se eu abdico disso, eu ainda sou multada, entre aspas, pelos próprios mecanismos do mercado de trabalho. Ou seja, eu corro um risco de não voltar mais. Né? Eu corro um risco. Como é que acontecem essas conversas dentro das casas? Você tem alguma ideia? Você tem experiência com isso? Porque a mulher pode falar assim, puxa vida, mas alguém tem que fazer esse trabalho. O trabalho de educar crianças, o trabalho de, né, os filhos que demandam, ou mesmo o próprio casamento, né? Quando o marido fala, não, acho que não vale a pena você trabalhar, porque vai custar mais do que, né? Já imaginando que a mulher vai trabalhar pouquinhas horas, porque tem todo aquele trabalho de casa para fazer, aquilo é necessário, né? Então, assim, casou, você pega uma quantidade das horas que você tinha, que você trabalhava fazendo a sua carreira ou fazendo um trabalho fora e você transfere para o trabalho dentro de casa. Quer dizer, as estatísticas nos mostram isso, né? Que mesmo na Alemanha, as mulheres, a renda delas, depois que elas casam, diminui absurdamente. Ou seja, ela está alocando esse trabalho. Deixo de investir na minha carreira para deixar minha casa limpa e cuidar dos meus filhos. É uma faca de dois gumes, eu diria. Porque ao mesmo tempo em que o Estado, no caso o Estado alemão, ele busca incentivar, não é, essa natalidade e ter essa mãe que possa ficar em casa e se dedicar ao cuidado, porque eles querem que essas crianças sejam contribuintes mais à frente para o Estado, né, para o Estado de Bem-Estar Social, mas ao mesmo tempo isso gera uma lacuna monstruosa na vida financeira dessas mulheres. Porque no momento em que elas interrompem a carreira e não estão mais contribuindo para as suas previdências, elas estão causando um verdadeiro buraco. E como é que elas vão suprir isso lá na frente? Eu trouxe aqui uma pesquisa recentíssima do IBGE falando exatamente sobre essa questão, né, de quanto tempo os homens e as mulheres dedicam a esse trabalho não remunerado. E as mulheres dedicam, no mínimo, o dobro de horas semanais. Enquanto as mulheres estão ali em 21,3 horas semanais dedicadas a esse trabalho doméstico, os homens estão dedicando ali, quando muito, 11 horas por semana. Né? E aí, o que é que acontece? Essa mulher exausta, muitas vezes ela nem consegue, num contexto de imigração, por exemplo, se integrar à sociedade, né? Superar barreiras linguísticas, barreiras sociais, mudança de carreira. São tantas barreiras que as mulheres têm para superar, né? Inclusive, eu trago isso um pouco no livro que eu escrevi recentemente, falando é uma questão de endividamento, mas está muito relacionada a tudo isso, por conta desses desafios únicos que nós mulheres temos. Né? Então, assim, o que eu percebo é, nas consultorias, nas mentorias, essa cobrança social e desses maridos para que essas mulheres elas continuem em casa, mas tem uma contrapartida, que é extremamente necessária para suprir esse buraco financeiro na vida patrimonial dessa mulher. Ela vai deixar de recolher a previdência, né? Muitas vezes ela nem é beneficiária em nenhum tipo de seguro ou benefício desse marido, e muitas dessas vezes ele só obtém os benefícios fiscais de serem casados com uma hipossuficiente financeira, no caso da Alemanha. É uma sorte de questões que envolve muito essa questão de manter a mulher numa situação de dependência financeira realmente. E uma construção social muito forte em cima dessa imagem de que não é errado eu estar nessa situação, a escolha foi minha. Então eu pergunto, será que é a escolha mesmo? Será que é uma escolha 100% consciente? A gente pode não ser, a gente talvez não tenha uma resposta para essa pergunta, né? Mas acho que a gente se questionar, será que a escolha foi só minha? Ou será que já não vem de gerações? Será que já não vem do meu ambiente de vivência, onde eu vejo as mães empurrando o carrinho das crianças, as mães fazendo muffin das crianças na escola, ou cuidando dos seus maridos? Quer dizer, eu entrego uma confiança. Quer dizer, então que casar significa confiar. Nós vamos confiar um no outro e fica tranquila que comigo você está segura, não vai lhe acontecer nada. É isso, né? Eu estou depositando todos os meus votos no amor eterno. Como é que a gente faz? Como é que a gente tem essas conversas dentro de casa? Porque aí acho que vem as perguntas das mulheres. Elas falam, mas eu amo meu marido, ele não vai me fazer nada.
Eu não posso conversar com ele sobre isso, porque ele vai achar que eu estou duvidando, que eu vou querer me separar, não sei o quê. Essas conversas, como é que a gente introduz isso dentro de um ambiente que nunca teve essa abertura, né? Porque é do direito da mulher falar assim, não, mas e se amanhã você não estiver aqui? Nossa, isso é muito pertinente, Carla. E são essas conversas que eu venho tentando introduzir na realidade das minhas mentoradas, das mulheres que se consultam comigo, né? Exatamente porque elas demonstram, elas relatam essa dificuldade de conversar sobre dinheiro. Muitas vezes estão num relacionamento intercultural, né? Brasileiras com estrangeiros, e existe ainda também uma questão o tabu, né? Pelo casamento por interesse, toda essa questão. Além de tudo isso, a minha prática, eu sou voluntária numa instituição e percebo nos atendimentos, né, que fazemos com mulheres latino-americanas, essa questão da vulnerabilidade e da falta de acesso. Né? Eu me casei pelo amor, tudo maravilhoso e tal, mas quando a gente começa a falar sobre dinheiro ou começa a falar sobre a minha vulnerabilidade financeira, poxa, eu vou precisar de uns anos aqui para aprender o idioma, eu vou precisar de uns anos para me recolocar profissionalmente, né? Então, você vai precisar me dar esse suporte. Onde é que está o amor se não for nesses momentos de dificuldade, de adversidade? Então, como é que se começa a conversar sobre isso? Antes de qualquer coisa, conhecimento é poder. Então, eu sempre tento trabalhar nessa linha de tentar obter o máximo de informações possível para se unir com esse conhecimento e ter instrumentos para falar. Então, procure se orientar sobre os seus direitos no local onde você está. Né? Eu sei que temos aqui espectadores que estão em outros países, né? Não só na Alemanha, no Brasil também. Então, procure se orientar sobre as leis locais, procure se orientar sobre os seus direitos no local onde você está. E também fortalecer a sua rede de apoio. Existem hoje instituições formadas por mulheres em todos os lugares desse planeta. Procure se orientar nesse sentido de obter conhecimento para fortalecer os seus argumentos. Em seguida, já com alguma orientação, se puder fazer uma consultoria, uma orientação profissional específica, faça isso, porque são pessoas que têm uma expertise ali para transmitir. Com esse conhecimento, aí se começa a introduzir, olha, eu tenho minhas preocupações, né? Eu estou sem trabalhar, eu larguei tudo no meu país, eu estou me dedicando à família. Então, vamos tentar entender aqui como é que funcionam as finanças da gente, como é que funcionam as nossas contas, né? Tentar se apropriar do orçamento da família, tentar se apropriar do orçamento do casal. Quanto é que o seu marido ganha? Procurar perguntar realmente. A gente tem que perder esse medo de falar sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro tem que deixar de ser tabu. A gente tem que colocar as cartas na mesa, chegar mesmo e conversar. Olha, eu quero saber quanto é que você ganha, qual é o nosso patrimônio, a que é que eu tenho direito, se você não teve acesso a isso antes de se casar, né? E assim, eu queria que a gente fizesse um provisionamento para mim, uma pensão a título de previdência, né, futura, que a gente fizesse algum investimento, verificar essas possibilidades, falar abertamente mesmo. Eu me preocupo com o meu futuro financeiro. Se você vier a faltar lá na frente, tem algum seguro do qual seja beneficiária? Realmente esclarecer. A gente não deve ter receio de falar sobre essas questões, porque lá na frente, quando forem necessárias, a gente vai se arrepender de não ter tocado nesses assuntos quando era o momento pertinente. É chegar mesmo, primeiro obter o conhecimento o máximo que puder, e com esse conhecimento começar a colocar ali as cartas na mesa, chegar a perguntar, conversar, explicar, sabe, dizer das suas preocupações, também, né, se colocar ali vulnerável nesse ponto e tentar contar com a compreensão também, né, desse parceiro, que se for realmente parceiro, vai atentar para essas questões e vai buscar realmente resolver essas dificuldades. O próprio fato desse assunto ser tabu já é uma violência, né? Totalmente. Sim, eu não posso falar sobre esse assunto, mas isso interfere na minha vida. Então, como é que a gente lida com algo que nós somos proibidas, né? Entre aspas, de falar, porque a pessoa fica nervosa, a pessoa duvida do meu amor, etc. Então, acho que o próprio fato de não haver abertura para esse tipo de conversa já é um certo tipo de machismo, um certo tipo de controle, um certo tipo de desconforto para o outro lado, mas tem alguma coisa intrínseca ali, né? Tem algum motivo. Por que é desconfortável para outra pessoa falar sobre dinheiro? Se é desconfortável, então porque é meu, não é nosso. Exatamente. Né? E é essa postura do controle mesmo, né? Historicamente, as mulheres sempre foram dependentes financeiras, né? O homem, ele tem, na história da sociedade moderna, se enxergou por muito tempo o homem nessa figura de provedor, né? Mas hoje isso já não é mais a realidade. E ainda que a mulher esteja trabalhando nos afazeres domésticos e sendo responsável pelos cuidados familiares, essa atividade ela deveria ser remunerada e não é. Então é preciso realmente colocar isso às claras. Olha,
você se dedica a uma atividade externa. Mas isso aqui que eu dedico dentro de casa e aos nossos filhos são horas de trabalho, são horas da minha vida que eu estou abdicando para a minha família, em benefício da nossa família. Então, eu acredito que é justa, sim, uma contraprestação pecuniária, né? Um valor por esse trabalho. Vamos conversar aqui. Quanto é que você ganha? Então, vamos ver quais são as nossas despesas, ter clareza sobre o seu Sim. orçamento. E aí, a partir disso, construir, olha, eu acho que a gente poderia estipular aqui um valor, ou um valor por esse trabalho que eu realizo dentro de casa, ou nós colocamos, né, adotamos uma conta conjunta em que você vai depositar os valores que você recebe, nós pagamos as despesas e, em seguida, uma parte desse valor, a gente divide, cada um fica com uma parte desses recursos. Ora, se existe amor mesmo, se é um relacionamento, é uma parceria, nada mais justo que haja uma preocupação mútua com o bem-estar desses parceiros, né? Dessas pessoas que estão ali conviventes naquele casamento, naquela união. Até porque se não tivesse alguém cuidando de todo o resto, ou ia se contratar uma pessoa pagando, quer dizer, então esse lugar, né, de eu sou o pilar da família, mas mesmo assim eu tenho que, é muito desagradável, né? Então assim, só o fato de ser tabu, você sabe que você, entre aspas, ou porque está enviesado, está em algum lugar ali da história da mulher social, né? Que é o papel dela, mas ela se sente insegura e também não pode falar sobre esse assunto porque coloca em xeque uma possível dúvida sobre o relacionamento em si. Quer dizer, é muito complicado tudo isso. É uma construção bastante complexa. Aliás, é uma construção bastante elaborada, hein? É bem E a gente comprou isso, Marina, falando, como é que a gente vai desconstruir isso agora? Como é que a gente vai falar, mulheres, seguinte, como é que você faz lá na sua mentoria? Porque quando as mulheres chegam até você, elas já deram o primeiro passo, né? Sim, Tua anteninha já levantou. a bandeirinha já levantou, exatamente. Preciso E fazer aí, alguma coisa, porque a sociedade mudou, esse casamento aqui pode não ser para sempre, eu não sei, e alguma eu coisa eu já preciso fazer. Como é que é isso? Como é que você vê o movimento das mulheres? Dá um exemplo aí. Maria me procurou. Como é que funciona isso? O que eu Maria vou, fez? eu vou contar um caso recente, inclusive ela está, né, vive em outro país, e aconteceu o seguinte, a consultoria virou praticamente uma terapia de casal, uma terapia financeira de casal. Ela usou a mentoria, na verdade, ela fez uma mentoria em que ela estava se apropriando do conhecimento, né, Uhum. financeiro, vendo ali a situação de vulnerabilidade, mas ela disse, mas quando a gente chegou no momento em que ela tinha que colocar em prática algumas questões e falar com o marido, ela travou. E aí eu disse, não, então vamos juntas, na reunião, convocamos, né, chamamos o marido para que eu pudesse, ali, eu na figura de um especialista, né, financeira, e aí se colocou, né, a questão, olha, existe esse lapso temporal aqui que ela não está contribuindo, então vamos ver, o orçamento de vocês é formado dessa forma, então vamos ver aqui como é que podemos, né, sua receita é tal, então a gente Entendi. começou ali a construir, e até para ele mesmo, não era nenhuma questão assim de ele não querer fazer. Intencional. Exato, foi mais uma questão de falta de conhecimento também da parte dele, e de falta de perceber essa questão particular que é muito negativa para a vida patrimonial, para a vida financeira dessa esposa, né? Então, quando a gente colocou ali, olha, ela precisa continuar contribuindo, né? Vocês têm alguns seguros, então precisa de colocar ela como sua beneficiária em alguns tipos de seguros específicos para que ela faça jus a algumas proteções caso você venha a falhar. Então, assim, né? Foi todo um trabalho ali de terapia em casal mesmo, uma mentoria em casal, para que a gente pudesse colocar essas discussões abertamente, ela colocando também os receios dela, e aí ela se sentia mais à vontade para colocar, mas aí eu queria ter uma conta para mim, porque até mesmo o impedimento do acesso a uma conta bancária para essa mulher Sim, que muitas vezes não tem uma sim. isso é uma violência Sim, é patrimonial. ter que prestar contas o tempo inteiro também, né? Não poder isso. Então, assim, se estipulou uma conta para cada um, uma conta do casal, e nessa conta para cada um era depositado um valor X. Ela já criamos um portfólio para que ela pudesse fazer investimentos. Então, assim, tudo isso com a renda que só ele tinha. Uma renda a que ela fazia jus por conta do trabalho doméstico, mas que ele pôde compreender também. Olha, não, realmente é justo. Porque se eu pagaria para uma terceira pessoa fazer, por exemplo, a limpeza da casa, babysitting, etc., por que não pagar e remunerar a minha esposa que está aqui cuidando com tanto amor, tanto carinho da gente e me permitindo avançar na minha carreira Sim. enquanto ela está em casa, né, muitas vezes abrindo mão de uma vida profissional bem-sucedida que tinha no Brasil, né? Então, Sim, é isso que você falou, né? Eu acho que às vezes
alguns homens nem pensam também, porque se nós trazemos esses vieses, essas, né, ideias fantasiosas, eles também foram criados nessa mesma sociedade. Às vezes, não, eu tenho esse papel, que às vezes pode ser um papel muito duro também, né? De ser o provedor, de ter que manter tudo e não sei o quê. Não significa que é uma coisa fácil, não é isso que a gente está dizendo aqui, né? Então, assim, ter uma pessoa de fora como uma eventual consultora, olha aqui, né? Olha aqui, amor, tem essa pessoa que vai ajudar a gente a fazer disso melhor para todo mundo, né? É como se fosse assim, não sou eu que estou falando, né? Olha aqui, estou trazendo uma especialista, é muito, muito legal essa ideia. Foi bacana. Agora, você vê, você já teve alguma experiência com algum caso realmente de denúncia? Como é que as denúncias de violência patrimonial chegam? Como é que elas são recebidas, né? Por parte da polícia, por parte de um conselho, enfim, como é que acontece isso? Olha, falando na realidade brasileira, eu, quando fiz alguns posts, né, sobre violência patrimonial, isso trouxe, né, teve uma repercussão muito grande e algumas mulheres me procuraram. Então, nesse contexto, quando você identifica realmente, não, eu já peguei um caso de uma pessoa que estava tendo realmente uma violência financeira, né, era realmente uma questão de abuso de poder desse marido com relação aos bens, inclusive houve vários casos recentes com famosas, né, brasileiras no final do ano passado. Então, assim, numa situação dessa, a gente faz um plano de ação para que essa vítima, essa mulher, ela saia desse relacionamento, mas é preciso construir estrategicamente medidas para isso, né? Então, primeiro, se apropriar dos bens, dos valores, se reapropriar, né? Tomar para si novamente o controle de contas, o controle de investimentos, né? Não deixar isso na mão de quem quer que seja. Então, primeira medida. E segundo, começar a construir um plano de ação mesmo para que ela tenha ciência de qual é o orçamento dela, quais são as receitas dela, enfim, o que é que ela precisa fazer, né, para sair daquela situação, além de denunciar o caso a uma delegacia de polícia, que nessa situação específica ainda é cabível a denúncia à delegacia especializada da mulher. Ah, sim. No Brasil, temos essa infraestrutura, sim. Na Alemanha, apesar de não existir a delegacia especializada da mulher, mas a violência patrimonial ela é entendida, sim, como um crime, nesse âmbito familiar, inclusive, e pode ser denunciada a uma delegacia de polícia comum. Só que no contexto das mulheres migrantes, nós enfrentamos aí algumas situações específicas que aumentam a vulnerabilidade dessa mulher, né? A falta de uma rede de apoio, a questão da barreira linguística. Idioma. Exato. Então, para isso, também eu reforço a necessidade de buscar se fortalecer através de redes de apoio específicas. Na Alemanha existem, o Carlotas, inclusive, né, uma rede de apoio fortíssima, existem outras, então quem quiser pode me escrever no direct que eu posso recomendar algumas instituições, não só na Alemanha, mas em outros países da Europa também. Então, buscar contar com esse apoio dessas instituições não governamentais, especialmente porque ali você vai ter assistência jurídica, muitas vezes, vai ter uma assistência até para sair, né, um abrigo, alguma coisa assim, se for uma situação mais grave, pode envolver também violência de outra natureza, inclusive física. Então, você procurar exatamente, a Lutz está colocando aqui, né, o Hilfe-Telefon, no caso da Alemanha. Tem aquela situação também, que eu acho legal a gente falar aqui, né? Quando a pessoa é obrigada a entrar em contratos, não sabe nem o que está assinando, sabe aquela coisa assim? Isso também é um tipo de violência patrimonial, certo? Você tá lá em um contrato que você não sabe o que é e o teu marido fala, não, assina aqui, é por nós, é pelo meu negócio, é o negócio da família. E você tá vendo e você fica com medo de falar assim, meu Deus, a corda vai estourar para o meu lado e como é que eu faço? Porque é uma decisão, como é que isso é visto, né, frente aos tribunais? Mas a decisão foi sua de assinar, não, mas acontece que eu estava numa situação de hipossuficiência, pouco poder, né? exato. Está numa situação de vulnerabilidade e em que você não se vê nem mesmo no direito de pleitear ou questionar qualquer coisa que seja. E isso é, sim, violência patrimonial. Forçar a assinatura de documentos, contrair empréstimos no nome de uma outra pessoa, sem o consentimento dela, ou sem o pleno consentimento, porque, às vezes, o consentimento está ali, né, na assinatura, mas a pessoa não tinha plena consciência do que estava acontecendo. E se sente, muitas vezes, até coagida pelo marido, porque, se eu não fizer... Aí ele vai achar que eu estou desconfiando dele, põe em xeque ali até a própria relação. É muito importante se apoderar, se apropriar desse conhecimento. É fundamental. Porque numa situação como essa, você vai poder questionar, você vai se sentir mais empoderada, né? Para chegar e dizer, olha, eu entendo, amor, mas não é bem por aí, eu não concordo com isso. E isso, se você
continuar insistindo, você vai estar me agredindo, né? Porque isso configura uma violência patrimonial. Então, assim, se você está numa relação de parceria e você não pode conversar, colocar seu ponto de vista, etc., alerta vermelho em todos os lados aí, radar 360 graus, porque isso existe uma probabilidade muito grande de você estar numa relação abusiva, inclusive, né? Não só tóxica. Se você não pode falar, já tem alguma coisa errada aí. Quando você tem esse conhecimento e questiona, não, eu não concordo. Ou então, não, se o documento está escrito em um outro idioma que você não domina, eu queria pegar hoje com o celular, você consegue fazer tradução de documentos, né, através de aplicativos gratuitos. Pega o celular, tira uma foto, eu queria ler isso aqui com calma, eu queria ver, eu quero, né, me apropriar dessa informação aqui, antes de tomar qualquer atitude. E se não se sentir confortável, tem que falar. Não, eu não concordo com isso. Eu não quero dar meu nome para abrir uma empresa que eu não vou administrar, que eu não vou estar por dentro, que eu não quero que você tome um empréstimo no meu nome, sem eu ter qualquer garantia, né, de que isso vai poder ser pago. É assim. Tem que ter essa abertura. Se não tem abertura no relacionamento para falar, alerta vermelho. Estamos diante de uma situação que, pelo menos, demonstra ser um pouco abusiva, tá? O que você está dizendo, eu traduzo um pouco com a inteligência emocional, né? Prestar atenção Sim. nos alertas que o próprio corpo está dando para aquela situação, né? Isso. Quer dizer, se levantou um pontinho de interrogação, se bateu uma dúvida, bateu uma sensação de insegurança, de será? Mas não estou gostando disso, estou com um pouquinho de medo, né? A dúvida não faça. É. E se houver uma insistência muito grande, aí é que o alerta tem que ficar aceso mesmo. Peraí, você está me respeitando a minha decisão? Eu sou um indivíduo, eu tenho meus direitos. E quando você tem um conhecimento acerca dos seus direitos, aí fica mais fácil de você pleitear, de você revidar, de você chegar e dizer, não, não é por aí não, entendeu? Eu não concordo com isso, eu tenho minha autonomia enquanto indivíduo e eu não quero. Então, se você não pode opinar, se você não pode dar uma resposta diferente do que o outro está querendo ouvir, fique atenta. É por isso que é importante a gente frisou no início, né? A violência patrimonial ela não está só relacionada a dinheiro. Existem muitas outras questões que muitas vezes você, caramba, eu nem imaginava que isso era violência patrimonial. Claro que cada caso deve ser analisado individualmente, mas cada pequeno ponto desse que você, poxa, a pessoa está retendo meus documentos, check. A pessoa, né, não está me permitindo ter um trabalho que não seja um mini job, no caso da Alemanha, né? Um trabalho de tempo parcial. Opa, check. A pessoa não quer que eu tenha vida social, a pessoa não quer que eu faça nada, a pessoa fica me forçando a fazer isso e aquilo, envolvendo meu nome, minha assinatura, meus documentos, está com meu passaporte, impede de eu ter acesso a redes de apoio social para ter mais conhecimento, impede de ter acesso a um curso de idiomas, né, para me aperfeiçoar, me recolocar profissionalmente. Check 1000 vezes. Se ligue, é como eu costumo dizer, se ligue e procure ajuda o quanto antes. E vai procurar um trabalho. E a gente está aqui para ajudar. No momento que a gente tem alguma coisa, né? A gente já tem um pouquinho mais de segurança e fala assim, bom, se eu precisar, eu vou ali e resolvo isso. Se eu precisar, eu vou ali dormir não sei onde. Se eu precisar, até onde o que eu guardei aqui me leva, se eu precisar. Exato. No momento, procurar ter sempre a sua reserva de emergências. Você acha que entre as próprias mulheres esse assunto é tabu? As mulheres falam sobre isso? Puxa vida, mas o meu marido não tem esse problema, mas o meu não sei o quê. Você acha que isso também é um tabu entre as próprias mulheres? Se enquadrar numa situação de violência é um tabu. Sim. Ninguém quer se colocar numa posição de vítima. Se reconhecer como, poxa, meu marido está fazendo isso comigo. Muitas vezes essa mulher saiu do Brasil, está vivendo outra vida. A família acha, né? Indicou, tá lá, na boa, tá vivendo mil maravilhas. Só que a realidade eu estou aqui extremamente vulnerável e o meu marido está se aproveitando de mim. É muito difícil. Às vezes as pessoas, as mulheres têm dificuldade de reconhecer, primeiro, que elas estão nessa posição. E falar sobre isso também é algo muito delicado. Não se fala sobre isso de forma aberta, não. Ainda não. Estamos começando, estamos mudando, felizmente, mas tem muita lenha para queimar ainda, para que isso se torne um assunto mais aberto. É o fato de você não poder decidir, né? Então, algumas mulheres que têm barreiras aí gigantescas para conseguir um trabalho no mercado laboral formal e começam a criar ideias. Não, eu podia fazer isso porque eu gosto disso, será que eu podia desenvolver tal coisa? E quantas vezes a gente não escuta, mas o meu marido disse que não vale a pena. Pois é. Mas o contador do meu marido falou que nós vamos pagar muito imposto. Nem calculou, não colocou no papel. E o que significa valer a pena, né? É uma coisa que a gente coloca muito assim no diálogo. Quer dizer, o que é para você ter esse papel fora de casa, né? Exato. Se sobrarem 200 euros no final do mês, valeu a pena? Quem decide é você,
né? E não Exato, isso o aí. contador que diz, mas 200 é muito pouco. Então, por 200 e tudo que você deixou para o Estado, é melhor você plantar, fazer o jardim, é melhor você fazer. Só que aí nem 200 sobra. E outra, né? Se forem 200, 100, 50, mas se está trazendo a alegria de viver, então está valendo a pena. A vida ela tem que ser vivida para que se busque essa alegria de viver. E a gente sabe que o trabalho doméstico é extremamente estafante e não é recompensador para a maioria das mulheres. Claro Porque que daqui a pouco tá ali de novo chega para uma ser hora. feito. Exato, termina agora já está de novo. Então, assim, tem mulheres que gostam, que curtem muito, maravilha, bacana, siga sua vida, seja feliz. Mas para aquelas que tinham, principalmente as que tinham uma vida profissional plena em outro país, se veem numa situação de estar no trabalho doméstico, não ter opção, Sim. ganhar 50, 100, 200 euros e poder fazer com esse dinheiro o que elas bem quiserem, é algo que não tem preço. O que você diria agora, assim, em três passinhos, assim, como é que a gente começa a perceber, assim, que, acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas para a gente enumerar, para quem entrou agora mais tarde, então, assim, como é que você começa a levantar a hipótese de que pode ser que eu tenha que falar sobre esse assunto dentro de casa? Primeiro, siga sua intuição. Existe um feeling dentro de nós mulheres que mostra que tem alguma coisa errada. Você está se sentindo insegura com relação às suas finanças. Isso já é um primeiro indício. Você se sente desprotegida, você se sente vulnerável se alguma coisa acontecer com seu parceiro, por exemplo. Então, esse é um primeiro momento. É um primeiro ponto para se atentar. Segundo momento, você se sente controlada. Você se sente controlada, você se sente restrita em seus direitos. Você se sente restrita, controlada. Você não sente que o dinheiro é do casal, você sente que não pode opinar, você sente que sua palavra não vale nada. Então, nesse momento também, houve sinal de alerta. Vale a pena investigar. Será se realmente meu marido está me controlando? Será essa parceria que é uma parceria mesmo? Ou se eu estou trabalhando de graça para beneficiar o outro, né? Então, é nesse sentido. E terceiro, se você estiver sofrendo algum prejuízo direto ou indireto em relação às suas finanças. Né? Você emprestou um dinheiro, a outra pessoa prometeu devolver, não devolveu. Você tem ali uma participação, ainda pequena, não importa, nas contas da casa, mas você vê que, por exemplo, tem uma conta conjunta onde vocês depositam os valores mensais, mas a parceria não está depositando a parte dela. Né? Então, se houver um prejuízo direto ou indireto, ali também você tem um sinal de alerta claro, nesse caso, de que está sofrendo violência patrimonial, tem que atentar. E, paralelo a tudo isso, buscar informação e apoio, né? Sim, Acho que isso é muito importante, não ficar só naquele ambiente em casa só e não expandir um pouco a rede de apoio, porque esse é um lugar que é muito difícil de sair, né? Um beco sem saída. E esse é um tipo de problema que ele só aumenta. À medida que o tempo vai passando, por quê? Porque tem repercussão na sua vida financeira. Então, à medida que o tempo vai passando, o buraco das suas finanças vai ficando maior. Você vai ficando cada vez com menos recursos e menos tempo para recuperar aquilo. Então, precisa se agir o mais rapidamente possível, assim que identificadas as situações, né, que a gente elencou aqui na live. Muito importante isso, olha. Primeira coisa, conhecimento é poder. Então, se apodere desse conhecimento o máximo que puder. Redes de apoio. Hoje, através das redes sociais, você consegue se conectar com mulheres em qualquer lugar deste planeta e com organizações não governamentais, inclusive, que prestam assessoria jurídica, financeira, material, a mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho que tem aquela questão também de se autovalorizar, né? Eu tenho o meu negócio, eu preciso cobrar o preço do meu negócio. Isso. Não vou entregar tudo de bandeja porque eu tenho vergonha de falar sobre isso, né? Eu não estou maltratando ninguém, eu estou fazendo um trabalho, estou produzindo, né? Então, essa questão de se aproximar de números, de se aproximar de finanças é muito importante, né? De não achar que número não é para mim. Como é que a gente pode começar a gostar disso? Ou começar a achar isso interessante para aquelas que falam, não, de antemão calculadora não gosto, número não é para mim. Como é que a gente começa? Por onde? É muito importante você procurar ter clareza sobre a sua situação financeira. Né? Então, o começo de tudo é com as suas próprias contas. Se apropriar dos seus próprios números. Procure olhar para as suas contas, procure entender como é que funciona o seu orçamento. Mas, em paralelo, eu sei que planilha e controle financeiro não é uma coisa lá que muita gente gosta, né? É um trabalho que, não diferentemente, exige uma expertise muitas vezes, né? Então, se você não está muito afeito aos números, se você não curte muito essa conversa sobre o mercado, vai começando aos pouquinhos. Existem livros, né, de organização financeira, de organização doméstica. O próprio Mulheres no Vermelho, que foi o livro que eu escrevi, traz um contexto assim, de por que as mulheres entram em ciclos de endividamento, mas numa linguagem assim voltada para o universo feminino. Então, procure ler.
procure ler, procure acesso, se você não é muito da leitura, acesso a canais. Hoje em dia existe informação gratuita na internet para você se apropriar desse conhecimento. O conhecimento sobre a educação financeira, ele é imprescindível. É uma pena que ele não faça parte ainda da educação básica, né? E tem aquele estereótipo que é muito marcante, que já vem desde cedo, né? Que a menina gosta de línguas e de artes e que o menino gosta de matemática e das ciências, né? Então isso é uma coisa que também precisa ser desconstruído quando a gente olha para as nossas crianças, né? Quando a gente começa a falar sobre valores, sobre dinheiro, o que comprar, o que, tanana, tanana. Acho isso muito importante, porque senão os ambientes onde elas estão inseridas vão mostrar para elas, você vai estudar idiomas e artes e você vai cuidar da matemática, da finança, da física. E é exatamente por isso que a maioria das empreendedoras tem tanta dificuldade de, por exemplo, fixar o preço dos seus produtos e serviços. Porque não se fala de dinheiro. E quando se fala, é como se fosse algo sujo, algo, né, vergonhoso, pecaminoso ou qualquer coisa assim. Não, todo mundo precisa de dinheiro. E falar de dinheiro é algo necessário. Nós temos que falar de dinheiro. É importante colocar isso também dentro de casa, né? Trazer, se você tem filhos, filhas, coloque isso como uma coisa natural. Vá introduzindo conceitos, vá se apropriando dessa informação. Existem canais nas redes sociais, sites de órgãos oficiais que têm cursos, inclusive gratuitos de educação financeira. Vá fazendo aos pouquinhos, ali no seu ritmo, no seu tempo, mas não deixe de se apropriar desse conhecimento, porque isso pode ter um custo irreversível para você. Quando você fala assim, educação financeira, para a gente deixar um pouco mais claro, o que significa isso? Porque até isso daí já pode falar assim, ai, meu Deus do céu, educação financeira, eu não sei, eu só sei gastar. Educação financeira é todo aquele conhecimento que envolve as finanças, né? Então, assim, conceitos como orçamento, o que é fazer poupança, o que é o ato de poupar, como é que se faz poupança, conceitos como investimento, juros simples, juros compostos, qual é a diferença disso, como é que isso impacta a nossa vida, positiva e negativamente, né? Porque juros compostos, quando vem para investimentos, é maravilhoso. Agora, quando estão relacionados a dívidas, pode ser uma bola de neve sem fim. Então, assim, esses conceitos que muitas vezes só fazem parte do nosso dia a dia, né? Controle do nosso orçamento, como é que eu controlo o meu orçamento? Como é que eu crio um orçamento? Que eu organizo as minhas contas para ter visibilidade do que entra e do que sai. Exato. Começa por aí. Exatamente. Aí também, né? Como é que eu separo as coisas, estrutura. Exato. O que são gastos fixos? O que são gastos variáveis? O que são gastos com estilo de vida? Como é que eu faço um planejamento de longo prazo? O que é que eu tenho que observar para fazer um planejamento para minha aposentadoria, por exemplo? Então, isso aí são todos conceitos do nosso dia a dia, inclusive, mas que correspondem à educação financeira, né, como gênero. Aí, ó, tem um monte de mulheres dizendo, eu preciso saber desses conceitos, acho que a gente vai ter que fazer um curso disso aí. Eu sei que você já, né, já ajuda muita gente. Estamos trabalhando nisso. Aí, eu deixo spoiler aqui para vocês, né? Mas no livro, Mulheres no Mundo Como é que a gente encontra o seu livro? Faz o download? Isso, é um livro digital. Sim. Mas assim, um visual bem acessível, mesmo para quem não está acostumado a ler, né? Foi um livro criado, pensado nas mulheres, né? E as dificuldades, os desafios que nós mulheres enfrentamos nessa realidade, nesse lidar com a educação financeira e com as nossas finanças. Então, o livro está disponível no link lá da bio do Finanças da Gente. Quem quiser pode me escrever também por direct. É um valor bem acessível, exatamente para poder viabilizar esse acesso ao máximo de pessoas possível. E, enfim, traz vários conceitos, inclusive ajuda na prática com soluções para mulheres que veem uma situação de endividamento crônico ou que ainda não conseguem construir nada para si mesmo a título de patrimônio. Então, é uma leitura bem... Eu sou suspeita para falar, né? Mas... Olha lá, o livro é maravilhoso. Já tem gente dizendo aqui, elogiando o seu livro. Eu vou ler também. Eu quero ver o que você produziu ali, com certeza. Acho que é um material valiosíssimo e vale a pena, já que está disponível aí de uma forma, né? Para mulheres, porque isso é muito raro. Nem o jornal é feito para mulheres, né? O jornal é feito para homens, né? Suja tudo a mão e não sei o quê. Agora nos outros, a linguagem. Então, isso é maravilhoso. Isso, o livro é só digital, até que fotografia. Mas, como mencionei, ele traz uma leitura, o design dele foi pensado para quem não está acostumado com a leitura, né? Através de tablet ou celular. Ele tem um design assim, bem dinâmico. E se você quiser, pode imprimir também. Muito legal. Então, olha, fica aí para vocês, né? Esse alerta, prestem atenção nas emoções, o que elas estão dizendo, se você está se sentindo, né? Como é que você falou? Você usou uma palavra que eu esqueci agora, mas nessa situação de não poder, você usou outra palavra agora. Intuição. Isso.
Prestem atenção nisso, né? Comecem a introduzir aos poucos esse assunto dentro de casa, se você se sente dependente, se você, né, não está conseguindo fazer aquilo que você precisa com liberdade, com autonomia. Comece a buscar informação, porque aí vai ajudar até no próprio diálogo dentro de casa, quando você lê sobre as coisas e traz a terminologia, que nem deve ser tão complicado assim. Eu acho que o básico já ajuda muito a chegar mais longe, né? A gente não precisa ir lá na parte de investimentos da Frankfurter Allgemeine, a gente pode começar no básico para já ir construindo essa. Eu acho que pode até fortalecer as relações a partir do momento que o parceiro percebe, puxa, ela tá ligada nisso. Isso. Né? Eu vou ter esse diálogo para a gente construir juntos essa ideia de que tem que ser sólido para mim e tem que ser sólido para ele também. Então, muitíssimo obrigada, Marina. Muito obrigada pelo seu trabalho, né? Um trabalho maravilhoso. Eu gostaria de ver muitas e muitas e muitas mulheres abraçando aí o mundo das finanças, porque eu acho que esse diálogo ele tem que ser expandido urgentemente. Isso vale para as que estão nos escutando, isso vale para mim, isso vale para outras pessoas que não estão conosco agora, mas a gente não pode deixar para lá não. Então, muito obrigada. E fiquem atentos aí a esse tema, busquem informação e qualquer coisa escrevam para a Marina, escrevam para nós e a gente vai construir aí esse lugar mais seguro para todo mundo. Muito obrigada. Beijo para você. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.